Estamos mais uma vez aqui pelo YouTube com o Sinopsis Entrevista, desta vez falando sobre um projeto bastante peculiar, bastante diferenciado, né? Que é o baralho de enfrentamento das fobias específicas. Aquilo a que se resiste, persiste. E para falar desse projeto, nada melhor que falar com as três autoras que já estão aqui ao nosso lado, a Natana, a Cuca e a Michele, tá? Então, eu vou, antes de apresentar o currículo dela, só lembrar para quem está nos assistindo, né? Não esquecer de se inscrever no canal, habilitar o sininho, compartilhar esse link para ajudar o canal da Sinopsis a cada vez ter mais seguidores e poder levar para vocês, de forma gratuita, informações sobre psicologia, mais especificamente sobre a terapia cognitivo-comportamental. E também se inscreve no Telegram, né, para saber dos nossos lançamentos. Sem mais delongas, vou partir para o currículo dessas três moças que estão aqui comigo. Eu vou falar os três currículos e aí depois vocês se apresentam. Pode ser, meninas? Que aí eu já ganho tempo aqui. Pode. Natana Tainária Schutz, psicóloga, mestre em saúde e desenvolvimento psicológico pela Universidade Federal de Santa Catarina, atua em consultório particular com atendimentos dentro das linhas de terapias cognitivo-comportamentais de terceira onda, docente em curso de especialização, autora e organizadora de livros e materiais terapêuticos na área da psicologia, praticamente todos pela Sinopse, né? E também com supervisões de atendimentos clínicos, idealizadora do www.mudici.com.br. Aí com a gente também a Michele Giacomini, psicóloga e especialista em neuropsicologia pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, INESP, especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo Instituto Educar, Faculdade Dom Bosco, e pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental da infância e adolescência pelo Instituto Veda. E a Vilciane Seben Scaim, tive que perguntar para ela antes para não errar a pronúncia, conhecida como Cuca, né? O pessoal a conhece como Cuca aqui na área da psicologia. Psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo Instituto Educar, especialista em terapias de terceira onda pelo Instituto Uria, Faculdade Dom Bosco, pós-graduada em gestão de serviços sociais e tecnóloga em segurança do trabalho pela Uniaselv. Pela ordem, Natana, depois Michele e a Cuca, vamos seguir o reloginho, o oi de vocês para o nosso público e depois a gente já engata uma pergunta. Olá, então, pessoal, um prazer novamente estar aqui com vocês para falar desse material que a gente estava nos bastidores, inclusive, conversando o quanto que ele é comum, essa questão das fobias específicas no nosso contexto clínico, e certamente ele vem para agregar muito no nosso trabalho com essa demanda. Então, como o Ricardo já me apresentou, vou deixar as minhas demais colegas se apresentarem para a gente poder dar seguimento. Olá, boa tarde. É um prazer, como a Natana disse, estar podendo conversar um pouquinho com vocês, apresentar esse trabalho, né, e trazer um pouquinho de como que a gente pode estar utilizando ele, né, na área clínica. Eu, especificamente, tenho uma, né, experiência de como a gente pode usar também, né, com as crianças. Então, né, um bate-papo interessante que a gente pode estar desenvolvendo e fazendo com vocês hoje. Então, passo para a Cuca. Boa tarde, é um prazer estar aqui para falar desse material que a gente se orgulha bastante, porque ele tem bastante efetividade na clínica, e é um prazer estar aqui e compartilhar essa live com as minhas colegas, com o Ricardo e com os demais aí que estão nos assistindo. Obrigada. Muito bem, feitas as devidas apresentações, antes da primeira pergunta, um lembrete que todo mundo que está assistindo vai adorar. Aqui, vai aparecer aqui embaixo, ó, cupom de 15% off para você que está nos assistindo em todo o site da Sinopsis, enquanto esse vídeo estiver na internet. Enquanto existir internet e existir o canal do YouTube da Sinopsis, esse cupom aí, entrevista, tá lá, aliás, entrevista 36, está valendo para comprar o baralho das meninas e comprar qualquer outro produto da nossa editora, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar perguntando aqui com a Cuca,
tá? Primeira série de perguntas. Qual o objetivo do baralho, Cuca, e como ele pode auxiliar a prática clínica dos psicólogos? Legal. Então, o objetivo do trabalho ele é viabilizar o uso de estratégias de psicoeducação, de dessensibilização sistemática, de exposição, para auxiliar no tratamento das fobias específicas. Então, ele é um material que ele vem condensado já para o psicólogo colocar na prática, né? Porque hoje o que tem melhor efetividade de tratamentos é a exposição, é a dessensibilização sistemática. Só que muitas vezes isso a literatura traz de uma forma muito abrangente e não de uma forma tão condensada como veio aqui nos baralhos, né? Então, as perguntas, elas são bem diretivas, elas abrangem as várias esferas, tanto do pensamento, do comportamento, as emoções, as regras do paciente, então facilita também bastante o entendimento da demanda, bem como a condensação do material, ela faz com que auxilie o psicólogo a também não pular etapas na hora do tratamento, né? Porque às vezes o paciente chega com uma certa ansiedade e, por vezes, o psicólogo acaba embarcando nessa ansiedade e também pulando algumas etapas, né? Então, às vezes, o paciente não está bem pronto e a gente já parte para uma dessensibilização, para uma exposição. Então, com esse material, a gente vai conseguindo acompanhar as fases em que o paciente se encontra, mas também vai nos direcionando enquanto profissional para ter uma melhor efetividade, né, no tratamento e também ver em qual ponto em que o paciente está tendo mais dificuldade. É na esfera das emoções, é na esfera da evitação, né? Qual parte que o paciente está. Então, ele vem com um propósito de condensar tudo aquilo que a gente vê na literatura de uma forma didática, prática e, por que não dizer, até lúdica, né? Porque ele é um material que pode ser usado tanto com crianças, com adolescentes, com adultos, então ele vai sendo conduzido de uma forma bem prática e também bem gostosa, né, de acompanhar. Excelente, excelente. Já vou engatar a segunda pergunta, Cuca. Qual foi o maior desafio na produção aí desse projeto? Eu acho que o maior desafio é isso que eu acabei respondendo um pouquinho até na primeira pergunta, porque a literatura ela vem de uma forma, coloca um pouquinho numa coisa, um pouquinho em outro local, então a condensação de tudo isso foi um desafio para a gente, né? Foi muita literatura e muito bate-papo entre nós três para conseguir colocar isso de uma forma mais diretiva, né? Que fosse mais condensado de uma forma em que pudesse abranger tudo que a literatura traz, mas de uma forma né, literalmente aplicável. Então, essa foi um desafio bem grande. A gente fez todo esse material, todos esses encontros, a gente fez durante a pandemia, então também tivemos que lidar com questões pessoais, né, de se encontrar, de fazer reuniões online, enfim, foi um desafio gostoso, mas bem corrido, né, na época, até para a gente correr atrás desse material e conseguir chegar num consenso do que era primordial estar colocando, o que era meio irrelevante e a gente iria tirar, mas sempre deixando de uma forma em que as evidências trouxessem o melhor tratamento, né? Então, isso sempre foi o nosso ponto-chave. Muito bom. É muito interessante nos nossos programas que as pessoas depois comentam: o Ricardo e as autoras ficam falando bem do projeto, falando bem do livro, do baralho, etc. Nós temos a solução do seu problema, se isso é um problema para você, tá, caro espectador? Entra no site ali da Sinopse, entra ali no material, na página do Baralho de Fobias Específicas, tá? E você pode baixar o primeiro capítulo para ter uma ideia dessa obra, não só do baralho, como de qualquer outro livro, todo o conteúdo
o currículo dos autores, sumário, apresentação e o primeiro capítulo inteiro, você consegue baixar, analisar e ver se a obra realmente vai ao encontro da sua necessidade. Só na sinopse você tem essa facilidade aí, tá bom? E, Cuca, estamos falando de baralho de enfrentamento das fobias específicas, mas o que é fobia específica, né? E como ela surge no contexto clínico? Então, as fobias, elas consistem em medos persistentes, irracionais e intensos relacionados a situações, circunstâncias ou objetos específicos. Então, esses medos, eles provocam ansiedade, eles provocam esquiva, evitação, e eles causam um prejuízo significativamente, assim, né, na vida do paciente. Então, quando a gente diz na vida, né, no funcionamento social, no funcionamento ocupacional dos pacientes, então, é isso que acaba fazendo com que o paciente, às vezes, venha para a nossa clínica, né? Ele não vem para a nossa clínica dizendo, eu tenho uma fobia específica de tal coisa. Ele vem reclamando, né? Ele vem em busca de um alívio do sofrimento que essa fobia está causando, a qual, muitas vezes, ele nem se deu conta que era isso. Então, ele chega com demandas de ansiedade, ele chega com algumas demandas de esquiva de alguma coisa, e aí, na condução, né, das sessões, a gente consegue ir buscando e chegando no que está ocasionando, né, o que está causando essa ansiedade, o que está causando esses sintomas que fizeram com que ele viesse até a nossa clínica. Então, muitas vezes, né, ou vou até me aventurar e dizer, na maioria das vezes, ele não tem muita consciência de qual é a fobia em si que ele está enfrentando. O que ele traz ele para a nossa clínica sempre é as consequências, né? Então, a fobia é a causa, mas o que faz com que ele venha para a gente é sempre as consequências. Muito bom. Vamos agora para mais um bloco de perguntas. Tá? Não sem antes pedir para você que está nos assistindo, nos seguir lá no Instagram, @Instagram é ótimo, né? @Sinopse. Essa vai sem corte, para ver, para o pessoal ver que a gente erra mesmo, não tem problema. E ao final do nosso programa aqui, o contato das 3 autoras vai aparecer para vocês também, tá? O Instagram delas e etc. E-mail e outras formas de contato. Agora vamos pegar um pouco a Natana e primeira perguntinha para ela. Quais os sinais de que o cliente possui alguma fobia? Ele geralmente já vem para a consulta sabendo que tem esse problema? Então, eu percebo, principalmente, e eu gosto de usar isso, inclusive, como um parâmetro importante, que um indicador de que se tornou uma fobia é principalmente quando a pessoa ela começa a ser dominada pelo medo. E não mais ela está no controle do medo. Porque se a gente pensar, o medo é algo natural do ser humano sentir. Só que quando esse medo ele começa realmente a aprisionar a pessoa, a limitar a vida dela por conta de questões que ela começa a evitar, da angústia que ela começa a sentir, de todos os desconfortos inerentes a isso, aí sim é um indicador realmente de que possivelmente já se tornou uma fobia. E muitas vezes as pessoas vêm com essa consciência, sim, às vezes não como o objetivo principal da terapia, geralmente as pessoas buscam por vários motivos o processo terapêutico, mas também tem outras que descobrem que isso é um problema a ser trabalhado durante o processo de terapia. Às vezes a gente vai trabalhando outras questões e daqui a pouco, numa sessão, de forma mais inusitada, a pessoa revela um medo que está limitando algo super importante da vida dela, mas que, inclusive, por conta do autoconhecimento que ela foi adquirindo na terapia, ela passou a perceber aquilo como realmente um problema. Bom, muito bom. Antes da próxima pergunta, e caso você está nos assistindo tenha alguma dúvida no nosso programa aqui, é muito simples, né? Atendimento personalizado Sinopses, de segunda a sexta, das 8 às 23h59, aos sábados, das 8 às 18h, 51 3600 6699 pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Givo Chat que abre ali quando você está navegando conosco.
Lá você pode tirar as dúvidas desse projeto, do baralho de enfrentamento das fobias específicas, bem como de outros livros da nossa editora, tá bom? Natana, poderia nos explicar uma das formas de uso do baralho e como adaptá-lo a diferentes situações? Então, o baralho ele visa justamente perpassar pelas etapas principais da tão famosa e reconhecida dessensibilização sistemática, que hoje é a estratégia com melhores evidências científicas para o tratamento de fobias específicas. Então, a gente dividiu esse material em 4 principais etapas e depois nós temos 3 etapas auxiliares, mas a gente começa fazendo a identificação do medo, que é super importante, inclusive, para a pessoa ter clareza, não só do medo em si, mas de tudo que está ligado a ele, da formação desse medo. Depois a gente vai para uma parte que eu considero fundamental para o enfrentamento, para que a pessoa, inclusive, consiga vencer o medo, que é motivar a pessoa a querer se livrar desse medo, já que justamente ele muitas vezes gera tanto desconforto que nem sempre a pessoa está realmente aberta a fazer os passos que são necessários para vencer ele. A pessoa pensa assim, às vezes é melhor eu ficar com esse medo o resto da minha vida do que passar o desconforto de enfrentar ele. Então a gente precisa trabalhar muito essa etapa de conscientizar a pessoa das vantagens, dos benefícios de realmente se livrar desse medo, para que ela consiga seguir para as próximas etapas, que daí a gente entra na questão dos enfrentamentos. A gente começa com o enfrentamento imaginário, então tem cartas em que nós iremos trabalhar no consultório, realmente, toda uma simulação do enfrentamento por meio de técnicas, inclusive de visualização de imagens, que hoje a gente sabe o quão poderosas elas são na questão... Especificamente, até se a gente pensa na questão de a gente trabalhar questões emocionais, porque muitas vezes a pessoa ela está convencida cognitivamente de que eu preciso vencer isso me traz prejuízos, só que a pessoa não está convencida emocionalmente. Então, quando a gente trabalha com imagens mentais, com enfrentamentos imaginários, a gente acessa questões emocionais muito poderosas na superação dos medos. E a questão também do enfrentamento real, em que a gente faz, então, toda uma preparação para a pessoa para ir para o contexto real, para a prática mesmo do enfrentamento. E, além disso, a gente tem cartas auxiliares, inclusive cartas com medos mais comuns. A gente tem várias cartas com imagens dos medos que as pessoas costumam trazer enquanto mais rotineiros nessa questão de fobias específicas. E, consequentemente, então, nós também elaboramos enfrentamentos específicos a partir desses medos específicos e também os sintomas físicos muito comuns, não só dos medos, das fobias, mas em casos de ansiedade, e que, inclusive, a gente consegue fazer adaptações dessas cartinhas aqui, que representam vários sintomas físicos típicos em outras demandas, não só nas fobias específicas, mas nós conseguimos utilizar esse material pensando nas ilustrações das cartas, nas dinâmicas delas, para muitas outras questões para além das fobias. Então, é muito bacana, porque a gente compra o material e ainda consegue adaptar para várias outras situações que, às vezes, a gente nem estava prevendo quando fez a compra dele. Essa é uma situação recorrente, né, Natana, dos projetos, né? A gente observa muito isso quando a gente está em algum evento, tal, o comentário das profissionais que já compraram alguma obra, algum baralho, por exemplo, de que compraram para aplicar em determinada situação e que no uso, no dia a dia ali, acha outras maneiras, né, de utilizar a ferramenta. Isso para nós é excelente, é um feedback muito bom. Inclusive, a gente está pensando a fazer um banco de informações sobre isso, para quando alguém perguntar sobre determinado baralho, a gente ter já essa colinha aí. Não, ótimo, e essas adaptações ajudam muito a gente. Inclusive, eu gosto muito de ressaltar nesse material essas cartas dos sintomas físicos, porque, como eu falei, assim, dificilmente alguém chega para a terapia sem estar apresentando algum sintoma físico. Então, é uma excelente forma da gente, inclusive, fazer essa identificação com a maior parte das demandas e de uma maneira mais didática, que já quebra um gelo, às vezes, numa sessão inicial com as pessoas, facilita, inclusive, para atender crianças, adolescentes, que às vezes têm uma dificuldade um pouco maior ainda de relatar os seus sintomas, então a gente consegue um aproveitamento muito bacana desse material.
É isso aí. E ó, você que está nos assistindo, ó, tem o cupomzinho aqui, ó. Compre o baralho QR Code, pega o cupom Entrevista 36, entra agora, já compra o seu baralho com 15% de desconto. Aproveita, bota mais coisa no carrinho. Enquanto esse programa estiver na internet, tá valendo o desconto, tá bom? Mas, Natana, no baralho, os cartões que têm imagens podem ser um gatilho para que o medo surja durante a sessão com o cliente. Será que isso acontece? E se ele demonstrar um comportamento evitativo e nem querer olhar para o cartão, como é que fica? Como é que maneja essa situação na prática clínica? Então, eu sei que muitos profissionais temem que isso aconteça, no sentido do que realmente vai despertar muitas vezes no paciente, mas eu sempre brinco que eu considero isso realmente um presente até na prática clínica, porque nada melhor do que a gente trabalhar com aquilo que é o objetivo da terapia acontecendo em momento real, né? Uma coisa é as pessoas falarem sobre os desconfortos, sobre os medos delas. Outra coisa é isso estar em cena no momento da terapia. A gente consegue trabalhar e acessar tudo isso com muito mais profundidade e eficiência. Então, por mais que eu sei que muitas vezes vai gerar um desconforto da pessoa, vai gerar um desconforto, inclusive, no profissional, mas é muito valioso se a gente pensa a nível terapêutico que algumas coisas apareçam. Inclusive, essa é a ideia do material. Quando a gente vai fazendo a parte do enfrentamento imaginário, a ideia é justamente que a gente expõe a pessoa a entrar em contato de uma maneira mais controlada, num ambiente seguro, com aquele medo que ela tem, para que a partir disso a gente possa ao vivo ali ir ensinando estratégias para a pessoa se regular, aprender a relaxar, aprender a combater seus pensamentos, muitas vezes que estão ali potencializando aquele medo. Então eu sempre falo que o contexto terapêutico é um dos melhores lugares para que a gente sinta as coisas que são necessárias serem sentidas, pensando que isso faz parte da nossa melhora. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência enquanto profissionais, né? Até porque eu sei que muitas vezes profissionais podem ir fugindo de trabalhar determinadas questões por medo do que pode despertar nos seus pacientes, por ver os pacientes desconfortáveis em determinadas técnicas, em determinadas estratégias, mas no fundo isso faz parte do processo e tem grande valor, porque ali é o lugar para a gente ensinar o paciente a administrar tudo que ele está sentindo, pensando de uma forma diferente, de uma forma mais saudável. Muito bom. Agora chegou a hora de eu derrubar minha produção. Minha produção está esperta. Eu ia pegar a produção de calça curta, não peguei, hein? Meninas, o próximo card de perguntas agora vai para a Michele, mas antes da Michele começar a responder, eu vou deixar vocês três aqui comigo para a gente falar um pouquinho de fobia. Tá? Se a gente for... aí cada uma de vocês fala, tá? Porque agora a pesquisa de mercado, para ajudar suas colegas, né, e seus colegas de profissão. Se for fazer um top 3, assim, quais são as 3 que mais aparecem? Dirigir é uma com certeza, tá? Muito comum. Nossa, muito comum. Sério? Quer viralizar um No meu vídeo caso, no TikTok, é colocar algo sobre medo de dirigir. É incrível como as pessoas se identificam com esse medo, com essa dificuldade. Não, mas fala, no meu assim, caso, cada uma fala 3, vamos fazer no uma meu, pesquisa. Tá. Eu, no meu caso, palhaço, morte, tá? Eu tenho crianças, então como eu tenho mais crianças e adolescentes, então a gente passa por uma fase, então assim, né? No caso, são duas que eu vejo muito, que é palhaço, morte e injeção. Né? Injeção. Cuca? Eu vou compartilhar com vocês que a fobia de dirigir era minha. Foi uma fobia que eu enfrentei. Passei por isso, assim, eu fiquei durante muito tempo na evitação, né? Então, eu fugia de dirigir e
Obviamente, hoje é uma das demandas que eu adoro atender em clínica, justamente por eu já ter passado por isso. Mas outra demanda que apareceu já para mim várias vezes é de avião, de andar de avião. Eu acho que dirigir continua sendo a principal. Dirigi de avião e tive bem recente uma pessoa que tinha medo de vomitar em público. Uau! Teve uma situação, mas essa foi uma situação engraçada também, vou compartilhar com vocês, porque a gente identificou uma fobia específica, mas a paciente não quis tratar, justamente por ser uma coisa que ela falou, eu lido muito bem com isso e neste momento não quero tratar. E esse também é um ponto importante, né? Porque às vezes a gente identifica algumas fobias em clínica, mas não é a demanda que o paciente busca, né? Então a gente também tem que aprender a respeitar as demandas do paciente. Mas ela tem fobia de fundo de mar. Então, olha que engraçado, né? Até uma Tem situação... a ver com o submarino esse? Não, já faz mais tempo. Mas ela tem fobia quando ela vê vídeos que aparece fundo de mar, imagens. E até aconteceu uma situação bem engraçada que ela foi ao dentista e tinha um telão no teto enquanto ela estava fazendo o procedimento e eles ficavam passando fundo de mar. Ela teve uma crise lá no dentista, assim. Então, a gente trabalhou a respeito disso em sessão, mas ela não quis fazer o tratamento em si, né, do enfrentamento da fobia. E a Natana também tinha falado dirigir, né, Natana? Sim, a questão de injeções, muito comum, exame de sangue, né? Injeções, procedimentos médicos em geral, e medo de ficar doente. É muito comum as pessoas me trazerem a questão do medo específico de desenvolver uma doença séria. E, inclusive, eu vejo que até o fato da gente hoje em dia ter muita informação, a gente pesquisa no Google, tudo se torna algo grave, né? Quando a gente digita lá, então as pessoas acabam pesquisando muito, tendo muito acesso, e isso tem aflorado muito um medo nesse sentido. Medo de ficar doente, acho que não tem essa cartinha, tem? Especificamente, não, mas... Não. Eu essa cartinha, quando eu estava vendo a produção do baralho. Bom, o medo de enjoo, então, eu não vou nem falar, né? Essa daí é surpreendente. Mas quando a Cuca falou da pessoa que tem medo de fundo do mar e que não pode nem ver filme, porque eu estava aqui, né, falando com vocês, tal, bababá, e fazendo uma autoanálise das minhas fobias, ou as ex-fobias, que são coisas que eu acho que você vai tratando ao longo da vida também. Então, uma delas que eu tinha pavor era a injeção, meu Deus do céu. Eu, na minha infância... Também. Não era nem fobia, era trauma, porque meu avô era médico, na minha época a injeção não era essa agulhinha fina que tem hoje, era um canudo, quase de tomar milkshake, entendeu? E aí você pega um garoto de 4 anos, estica as pernas e tal, então eu não podia ver injeção, tinha pavor, bicho sempre tive, coisa com aranha, até que um dia eu estava dormindo e tinha uma tarântula do meu lado, aí naquele dia passou a fobia, porque eu... sensibilizou. Ela saiu correndo quando eu... Ela saiu, eu falei, bom, ela tem mais medo do que eu, então estou liberado. Mas tem uma coisa que eu carrego até hoje, é muito engraçado, e essa eu não vou, acho que, me livrar, que não é ver fundo do mar, mas é quando você está vendo TV, normalmente domingo à noite tem aquelas matérias nesses programas, ou Fantástico, ou Repórter não sei o que tem no outro canal lá, que é aqueles programas de matérias, e aí fazem matérias de cirurgia. Eu não dá, eu já... quando acabar, me chama, eu já viro, já pego o celular, eu faço qualquer coisa, mas essa acho que eu vou levar comigo até morrer, essa de cena de gente cortando, tal. Eu passaria fome se eu tivesse que ser médico. Essa não dá. Eu tenho uma história de criança, assim, minha, muito pessoal. Eu sou daquela época, assim, né, que os meus pais sempre trabalharam muito fora, então, assim, eu nunca me esqueço uma vez que eu tinha que tomar uma vacina, eu já tinha, acho que uns 11 anos, aqueles reforços, assim, de vacina, e a minha mãe disse assim, vai lá no postinho e toma, era pertinho de casa, conheci, eles, não, tá bom, mãe, pode deixar que eu vou, mas eu já na minha cabeça disse, eu vou poder dizer que eu fui, mas eu não fui, então olha como eu usei, né, claro, uma estratégia super ruim,
Eu cheguei lá, eu fiquei com muito medo, eu volto outro dia com a minha mãe. E aí eu cheguei em casa, tomou vacina? Tomei, mãe, tomei a vacina. Só que daí eu esqueci que era tudo muito perto, e minha mãe encontrou uma moça da... E aí eu disse, mãe, mas eu fiquei com muito medo, então eu tenho lembranças até hoje. E é uma das coisas muito interessantes que hoje, quando eu tenho os meninos, eu digo, né, eu nunca deixo eles sozinhos tomando vacina, porque para mim foi uma experiência muito ruim. Hoje eu tomo vacina tranquilamente, mas se eu puder ter alguém do meu ladinho, que eu pudesse só tocar nessa pessoa, eu tomo tranquilamente, mas se eu tenho alguém comigo que eu posso encostar nessa pessoa, a vacina já faz toda a diferença. Né? Então, é uma coisa muito pessoal minha, mas eu lembro que eu tinha muito medo mesmo assim, de me prometerem sorvete depois da vacina, de 3, 4 ter que me segurar. Então, assim, é uma coisa que hoje eu não faço mais isso, mas sabe que automaticamente me vem aquela memória e eu digo, se eu tiver alguém só para segurar, por isso eu digo, eu sento no meu colinho hoje, né, levo um de cada vez, porque eu sei que para mim foi uma experiência muito ruim. Passou, mas, né, é algo assim que eu lembro até hoje, assim, que eu usei da mentira. E eu lembro, né, por que as crianças mentem às vezes, né? Eu usei da mentira para uma evitação para livrar aquele momento. Passou na hora, mas depois me gerou toda uma ansiedade depois, né? Porque eu tive que lidar com a mentira que eu contei. Então, olha como é importante a gente lidar com isso, né? Porque um problema pode ser resolvido, mas a gente talvez arrume outro, né? Se eu acabar não resolvendo aquilo na hora, ali, assim, não enfrentar. E é importante a gente compreender isso que vocês estão falando, até no sentido do que causam, do que são as causas reais das fobias, né? Porque elas não surgem do nada. Geralmente, elas surgem justamente de um evento, de uma experiência muito aversiva que a pessoa passa e que, por conta dessa experiência, ela passa a ter um medo, a querer evitar aquilo para não vivenciar novamente aquele desconforto, aquelas sensações todas que a situação provoca. Então, essa condução na infância em relação aos medos, em relação a gente conduzir de uma maneira mais saudável faz muita diferença e pode prevenir muitas fobias lá na frente, né? Eu sempre gosto de enfatizar isso porque eu vejo que realmente faz muita diferença. Meninas, eu vou derrubar a produção mais uma vez. A Michele guarda. Eu espero que a Michele não tenha fobia de entrevista, porque eu estou judiando dela aqui. A gente falou de algumas fobias, eu achei estranho que vocês não mencionaram nada com relação a répteis ou aranha, tal, que é um negócio bastante, vamos dizer assim, presente, pelo menos na minha vida foi durante muito tempo. Mas eu acho que existe uma situação nova na sociedade hoje que eu não sei se já não demandou fobia para vocês aí. Ninguém está com fobia de ser cancelado nesse tempo que o julgamento virtual ele é tão cruel. Já não está aparecendo na clínica pacientes dizendo, meu Deus do céu, eu publiquei não sei o quê, e bababá. Isso não está no baralho, né? De repente, numa segunda versão, a gente vai ter que atualizar. Vamos ter, com certeza. Faz muito sentido, tá, Ricardo? Agora. As pessoas têm trazido muito isso, inclusive, esse medo constante do julgamento em relação à internet. Sim. Eles têm trazido justamente esse medo constante em relação ao julgamento daquilo que é postado na internet, porque, de fato, né, a internet é um dos lugares em que a gente está mais exposto para o maior número de pessoas, né? E tudo pode ser mal interpretado atualmente. Então, eu vejo que, com certeza, é algo que, inclusive, tem gerado muita evitação das pessoas. Tem muita gente, inclusive, deixando de ter redes sociais para se proteger em relação a isso, de tanto medo que passa a ter em relação a determinadas questões, especialmente quando se tratam de temas mais polêmicos, né? E, por outro lado, a gente também vê o outro extremo, de pessoas que não estão nem aí, se posicionam muito, né? Mas, certamente, eu vejo que isso tem acontecido com muita frequência. Então, agora, Michele, qual é a tua opinião a respeito sobre essa fobia nova aí da internet? O que você tem para nos falar? O que eu observo hoje, né, no contexto clínico, é que os adolescentes, eles usam as redes sociais, né, como uma forma deles se comunicar. Eu digo que o celular né, de alguma forma, é a fala deles. Assim, eles estão a todo momento conectados, eles estão a todo momento, né, passando uma informação um para o outro, mas eles também estão, né, querendo ser vistos, se achar, né, serem interessantes um para o outro. Então, eu tenho, assim, às vezes, adolescentes que vêm para mim e dizem assim, eu postei tal foto
E aí eles não conseguem, às vezes até dentro do consultório, eu postei tal foto, às vezes eles ficam toda hora olhando para ver quem curtiu, se, né, a quantidade de pessoas que curtiram, e isso gera um fator extremamente exigente, porque a necessidade, por exemplo, uma insegurança muito grande, é a necessidade, né, de ser visto, de ser reconhecido, né, e de que o quanto isso, muitas vezes, a vida dessa pessoa vai depender disso, né, olha quanto ela transfere, muitas vezes, a própria felicidade, a vontade, o desejo, a motivação, referente. Se ninguém curtiu, se o fulano que eu imaginei que ia curtir não curtiu, nossa, aquilo acabou o dia dela, né? Então, olha como isso, ao longo do tempo, pode, sim, desencadear um quadro, um processo fóbico, né, ao uso excessivo, por exemplo, ou também, né, quando eu vejo que eles ficam naquela, mas eu quero ter tantas curtidas, eu espero, então, porque, assim, o legal, o descolado é aquele que todo mundo vê, todo mundo acha legal, que comenta, e aí quando recebe, por exemplo, um comentário negativo, nossa, aquilo acabou com a vida dela, sabe? Então, assim, com a vida dele. Então, eu vejo isso muito mais forte nas meninas do que no contexto terapêutico com os meninos, mas é um fator hoje extremamente ansiogênico. Não só para criança e adolescente, mas o próprio adulto também tem sofrido muito. Hoje eu não tenho tanta experiência clínica com relação a isso, mas, né, conversando com outros colegas, a gente observa muito como as redes sociais, o uso, né, eu acho que incorreto da ferramenta, que tem, acho que assim, para nós, acho que é importante entender que a gente não vai transformar isso num vilão, porque quem hoje não usa das redes sociais, quem hoje não se beneficia dela, né? Mas a forma incorreta como a gente tem usado tem sido, sim, um fator extremamente ansiogênico, que está dificultando até o aspecto, né, funcional, até cognitivo muito do processo, né, acho que o processo cognitivo muitas vezes também começa a ficar muito comprometido. Então, acho que é extremamente importante que a gente fique atento e observe, né, de que forma a gente tem usado como, até para isso não gerar, né, futuramente, né, um quadro ansioso, né, um transtorno, né, acho de ansiedade, e especificamente, né, ao uso dessa ferramenta das redes sociais, por exemplo. Muito bom. Bom, depois da pergunta derruba a produção, vou voltar aqui para o nosso famoso roteiro, e aí vamos ficar com a Michele, né, para tocar agora mais 3 perguntas aqui com ela. Michele, você já teve algum paciente que a surpreendeu de alguma forma utilizando o baralho? Né? Se sim, se pode contar alguma coisa a respeito, obviamente, né, não identificando aí o paciente. Algum sim. caso aí que te trouxe surpresa? Sim. Eu atendi uma menina recentemente que ela veio com medo específico de um palhaço específico, que é o palhaço Witch, né, que é muito... Ele tem vários filmes, e realmente ele é um palhaço com características muito marcantes, e aí essa menina, ela veio com a dificuldade, ela já veio com isso muito forte, que ela não dormia mais sozinha no quarto, ela não ficava mais sozinha em determinados espaços, porque ela imaginava que esse palhaço iria vir e buscá-la. Então, as cortinas do quarto, por exemplo, ela tinha medo que ele estava atrás da cortina do quarto. Teve um outro caso de um pacientezinho meu que ele inclusive, ele não queria mais usar o vaso sanitário porque ele achava que o It ia puxar ele pelo vaso sanitário. Então, e foi muito interessante o caso dessa menina, porque eu não precisei usar as cartas motivacionais, porque ela já veio me pedindo ajuda com relação a isso, mas a gente foi entendendo de que forma isso estava impactando, né? Então, ela soube me descrever o medo, ela lembrou quando foi que iniciou o medo, então ela teve a exposição a esse filme na casa de uma outra colega, e aí ela olhou para a imagem, e aquilo gerou todo um desconforto, e a partir dali, então, por ela às vezes não ter nem a maturidade de entender o que era o porquê do palhaço, ela começou a ter todos esses sintomas. Então, toda vez que ela tinha que dormir no quarto dela, ela tinha, né, o coraçãozinho dela batia mais forte. Eu lembro de relatos dela assim, a minha mãozinha fica toda suada, eu não consigo pegar no sono, e, né, ela acabava indo para o quarto dos pais, mas aquilo tinha gerado um sofrimento tão grande que às vezes ela não saía do próprio quarto à noite, ou ela ia olhar pela janela, então os cachorrinhos dela passavam na frente, né, na janela dela por fora, ela imaginava que era o palhaço que estava vindo. Então, no caso dela,
a gente usou todas as cartinhas de enfrentamento, e aí a gente foi fazendo as perguntas, né, se em algum momento na vida real esse personagem ela já tinha tido contato com esse paciente, e a gente foi monitorando isso. Em 4 semanas, ela já veio dizendo para mim assim, hoje eu já posso olhar para a foto do palhaço. E aí a gente imprimiu, a gente fez um quadrinho, a gente colocou, e aí ela fez toda a conversa comigo, né, então na primeira semana, a gente foi desensibilizando ela depois ao longo do tempo. Então, vamos olhar se tem realmente algo atrás das cortinas, vamos olhar debaixo da cama, e em 4 semanas ela já disse, não, Michele, agora eu estou preparada para poder olhar para a imagem sem medo. E aí foi isso que a gente fez. E foi uma pacientezinha que me surpreendeu no sentido pela a forma como ela trabalhou comigo, o quanto ela se motivou e o quanto ela foi persistente, né, a superar esse medo. E hoje, tranquilamente, quando eu encontro ela diz para mim assim, hoje eu não tenho mais medo do IT. Mas eu lembro, assim, que aquilo gerava um sofrimento e gerava um impacto, porque daí ela, dormir na casa de uma amiguinha. Não ia. Né? Os pais em casa, mas ela quer ficar toda hora com a gente no quarto. Então, os pais também foram muito parceiros, e eu sempre, acho que é muito importante a gente entender, ali tem a cartinha que fala, né, se existe, né, se tem alguém que acaba reforçando o seu medo. Então, é extremamente importante quando a gente vai fazer a entrevista inicial e vem muitas essas demandas de medo, eu sempre pergunto como é que os pais lidam com essas situações, se os pais têm muitos medos, né, como é que, se eles, né, porque assim, às vezes os pais, mas eu não deixo transparecer o meu medo. A criança, muitas vezes, o pai pode achar isso, mas de uma certa forma, esse ambiente, né, ele, nas ações dos pais, muitas vezes na forma que eles acham, que eles se expressam, isso fica muito claro. Então, é muito importante que quando você vai fazer o uso, identificar, fazer a cartinha vermelha inicial, ela é extremamente importante para a gente poder direcionar o nosso processo, né? Então, se a criança consegue descrever o medo dela, se ela lembra quando começou, se ela identifica quais são os sintomas, e aí depois você vai para a cartinha motivadora. No caso dela, eu usei muito pouco as cartas motivadoras, mas a gente usou. E depois a gente foi para as azuis, as verdes, e hoje, tranquilamente, ela consegue identificar, ela consegue trazer para mim, quando ela me encontra, ela sempre me diz, Michele, eu não tenho mais medo do IT, mas é extremamente importante que a gente reforce, né, o uso do material, ele vem, e como a Vilce falou, é extremamente importante que a gente não pule etapas, porque é isso que vai fazer que lá no final do uso da ferramenta, a gente tenha o sucesso que a gente espera. E no caso dessa menina, assim, foi mais rápido do que eu imaginava, né? Então, até pelo conjunto, pelo todo, qual a forma como a gente trabalhou. Muito bom, muito bom. Michele, acho que a gente já deu uma falada sobre baralho com você e com a Natane e com a Cuca. E agora a gente tem por hábito no nosso programa atender um pouco o público que está entrando na psicologia, tá? Então, vai ter muito estudante nos acompanhando, vai ter, com certeza, colegas suas aí que estão entrando na área clínica agora, e aí a gente sempre gosta de passar alguma informação para esse público. Então, como você lida com a pressão e as expectativas que os pacientes e as suas famílias colocam em você como psicóloga? Essa pergunta é uma pergunta que a gente, enquanto psicólogo, precisa sempre estar muito atento e responder todos os dias, se perguntar e se questionar, se questionar todos os dias, né, como é que eu lido, né, como é que eu gero esse distanciamento da qual eu sou ensinada, né, durante a graduação, mas ao mesmo tempo que eu consiga acolher, que eu consiga tranquilizar em determinados momentos essa família, porque quando são raros casos, né, Ricardo, que a família nos procura só para uma orientação, né, só para uma mediação de coisas, né, do dia a dia da criança, às vezes, como que eu lido com determinado comportamento? Então, quando vem nesses casos com medo já, é porque isso já tomou uma proporção extremamente, né, que já está gerando um impacto muito grande no funcionamento da família como um todo. Então, eu sempre me coloco assim, né, essa criança, ela está chegando agora para mim, então eu vou conhecer ela agora, e tudo que eu puder fazer para que a gente possa ter um bom desenvolvimento, para que a gente possa ter sucesso no processo,
eu vou fazer, mas eu não trabalho sozinha, né? E isso, para mim, é sempre muito forte. Eu sempre pergunto aos pais, vocês estão com tempo? Vocês estão com tempo, vocês disponibilizam tempo suficiente, vocês estão comigo nesse processo, né? Um adulto, então tá, você está disposta, né, a passar por esse processo comigo? Então, eu sempre gosto muito de enfatizar para quem está começando, a gente já tem uma pressão, né, que a gente precisa ajudar, que a gente precisa, acho que, ajudar essa pessoa a se sentir melhor, mas eu sempre, e acho que foi até uma das coisas que eu nunca, até a própria Natana uma vez falou na pós-graduação, isso ficou marcado para mim, né, que a gente precisa respeitar esse nosso espaço, até onde eu posso ir, até onde o outro me deixa ir, né, então, isso sempre ficou muito forte, isso me ajudou a me tranquilizar muito, porque eu sempre me coloco muito na história de alguém, e eu penso assim, nossa, isso está gerando um sofrimento, então eu preciso, enquanto profissional também, ajudar essas pessoas, mas eu tenho que entender que tem um limite, um tempo, até onde eu posso ir, até onde essas pessoas me permitem ir. Então, quem está iniciando agora precisa, primeiro, acho que ter o conhecimento, né, buscar todo o conhecimento necessário, uma supervisão, se caso houver necessidade, né, acho que eu sempre digo, né, houver necessidade, não, eu digo, né, a supervisão, trocar informações com outros profissionais, mas a família é algo que vem e que é extremamente importante nesse processo. Então, eu preciso deixar muito claro para essa família a parcela e a responsabilidade dela também para que o processo dê certo. Então, não que eu não me incomode. Então, tem famílias que são um pouco mais incisivas, que questionam mais, né? A gente tem aquela família que você precisa puxar mais, tem aquela que é sua parceira. Então, é você entender quem são, né? Quem é essa família, quem é esses pacientes, quem são esses pacientes, né? Como é que eles lidam com determinadas situações, e aí sim a gente vai poder, eu acho que ter um direcionamento melhor e conduzir melhor, mas a pressão é uma coisa que faz parte do processo, pelo menos, né, da minha experiência clínica, essa questão da expectativa que o profissional, acho que eu também tenho com relação ao processo, né, e com, não a cura, mas que eu consiga fazer as perguntas corretas, que eu consiga fazer o meu paciente pensar mais sobre algumas questões, que ele consiga modificar, que ele consiga ter uma qualidade de vida melhor, e a expectativa, de um certo modo, ele é importante, mas a gente não pode ultrapassar e respeitar esse limite, porque senão o trabalho não, acho que assim, quando alguém trabalha mais, né, quando alguém, acho que eu crio uma expectativa e eu sozinha faço isso, a chance de eu me frustrar é muito grande. Então, acho que primeiro a gente precisa buscar conhecimento, entender até onde eu posso ir, né, e até que parte eu preciso também expor para o meu paciente, né, eu percebo isso. Então, a gente precisa, acho que equilibrar isso como um todo, para que essa pressão que acontece, sim, e essa expectativa, ela não atrapalhe o processo, mas que ela seja um motivador para a gente ir buscando soluções. Excelente. Já que a gente estava falando em estudante, não posso esquecer de deixar o recado aqui, né? Para quem é graduando de psicologia, entra no site da Sinopse, se cadastra como estudante, certo? Comprova a sua licença e você tem 50% de desconto para comprar os nossos livros e, como, por exemplo, aqui, ó, comprar aqui o baralho de enfrentamento das fobias específicas, tá aí o QR Code, né? 50% para graduandos de psicologia no site da Sinopse dos produtos da editora. Michele, você mais ou menos antecipou um pouco a pergunta que eu vou fazer agora, mas eu não posso deixar de fazê-la, tá? Mas aí eu vou pedir para você daí, você já falou em supervisão, uma série de coisas, mas se você tivesse que dar um conselho para alguém que está se considerando se tornar psicólogo hoje, um único conselho, porque você já falou de várias coisas aí ao longo da questão anterior. Qual seria esse conselho que você daria para alguém que está estudando aí, que está prestes a sair formado e achando que vai chegar, vai alugar a salinha ou compartilhar uma sala, sentar o bumbum naquela cadeira maravilhosa, estofada, e aí o mundo vai acontecer o quê? O que você diz para essa pessoa? Eu vou dizer o que eu gostaria de ter ouvido, né? Persistam, né? Tenham persistência, né? Porque a psicologia como um todo, ela é muito encantadora, né? Eu falo porque eu sou apaixonada pela psicologia. Mas
estudem, né? Eu acho que um psicólogo, ele não pode ficar, ele tem que ir se atualizando constantemente. Então, estudar, eu acho que persistam, estudem, busquem conhecimento, né? E nunca esqueçam que nós somos, né? Digo assim, humanos precisam de ações humanas, né? E nós estamos muito carentes, eu acho que, né, a humanidade, eu digo que ela é curada com atos humanos. Então, a gente passou, né, a gente passa por situações, e a gente vem passando muitas situações, e nós, enquanto profissionais da psicologia, nós temos um papel, né, acho que de incentivar, de motivar, e de buscar cada vez mais, né, ter ações humanas, ter esse cuidado, esse olhar, mas, acima de tudo, um olhar muito pautado com conhecimento, né, para que a gente diferencie, para que a gente tenha, de fato, uma psicologia respeitada. E eu digo que essa valorização que a gente tanto deseja, ela é buscada, né, quando você mostra que você tem o conhecimento, que você tem, eu acho que humildade, a gente parte muito, né, do conhecimento da base, quando eu entendo que eu estou trabalhando com pessoas, né, humanas, e ações humanas são necessárias para que a gente consiga interagir e consiga ter um bom entendimento, né, consiga ter um bom envolvimento, e acho que isso é fundamental, né, então persistência, estudo e ações humanas aí, né, de acolher, a gente precisa muito disso. Eu sempre digo, né, a gente precisa cativar, né, criar laços, e esses laços são extremamente importantes para o processo, mas um laço, né, onde a gente tem o conhecimento muito pautado e a ciência presente. Excelente. Bom, vamos colocar de novo aqui a Natana e a Cuca na sala para a gente fazer aqui a nossa última pergunta e vocês três poderem responder. Mas antes disso, só lembrar, até para quem está nos assistindo aí, que ouviu os conselhos da Michele, que vai se formar, né? Não se esquecer de montar uma lista de presentes no nosso site, né? Para poder, eu costumo brincar que dá para ganhar livro com 100% de desconto, dá para comprar livro com 100% de desconto, basta fazer uma lista de presente e mandar para os parentes, não tem problema nenhum. Vai se formar, preencha a lista, vai fazer aniversário, preencha a lista, quando chega dia do psicólogo, dia dos pais, dia das mães, seja lá qual for a data comemorativa, faz uma lista de presente e ganha livro, ganha conhecimento, que a Michele, inclusive, acabou de mencionar. Né? Um psicólogo se forma, acha que está pronto, aí é que começa, porque hoje em dia, infelizmente, as faculdades não estão entregando mais o que precisam entregar, na nossa área, com certeza. Mas, meninas, para finalizar, né, eu costumo brincar que chega a hora do jabá, a gente ficou aqui 1 hora com vocês, né, e não temos como remunerar esse tempo, né, que vocês estão aqui conosco. Então, a gente libera os últimos minutos do nosso programa para o jabá famoso, aquele, para vocês colocarem seus contatos, seus projetos aí, quem quiser falar com vocês, como é que pode encontrar. A gente começou no sentido horário, vamos manter o sentido horário, então, já que a Michele falou agora há pouco, vamos começar pela Cuca, depois a Natana e a Michele, e vocês aproveitam também, já se despeçam aí do nosso público, e logo, em breve, com certeza, se não as três juntas, mas em separado, a gente vai ter produtos e projetos e entrevistas para fazer. Vamos lá, Cuca? Certo. Então, gente, obrigada pela oportunidade. Vocês me encontram lá no Instagram, @psicologandoacuca. Como meu apelido é Cuca, então eu já quis aproveitar e fazer o trocadilho ali no Instagram. Lá também tem o link que direciona diretamente ao meu WhatsApp. Me encontra também pelo e-mail, cuca.psicologa@gmail.com. E dizer que minhas demandas, né, eu sou apaixonada por fobias, por ansiedade, por mudança de hábitos. Então, se você procura algum psicólogo que atenda essas demandas, é a minha praia. Então, estou à disposição. Então, muito obrigada. Então, o meu Instagram é @mudice.com.br. Eu também faço vídeos semanais no meu canal do YouTube sobre vários conteúdos de psicologia, especialmente ligados à terapia do esquema.
E falando em fobias específicas, como a gente falou lá no início, a questão do que causa as fobias específicas, as raízes delas, pensando especialmente no curso da vida, eu faço vários exemplos práticos, inclusive no meu Instagram, com meu filho, o Pedro, de como a gente pode fazer abordagens específicas com as crianças para prevenir a formação de fobias e diversas demandas psicológicas, pensando que a prevenção é sempre um importante aliado na nossa vida, é muito melhor a gente prevenir as coisas do que precisar tratá-las depois. Então, eu mostro na prática, compartilho a minha rotina e as minhas vivências, não só como psicóloga, mas também como mãe, e faço essa união realmente dentro da minha jornada pessoal e profissional. Então, né, eu trabalho especificamente, né, com a clínica e atendo crianças e adolescentes, e também tenho um projeto, né, que eu trabalho com educação socioemocional, onde o objetivo é justamente fazer com que a gente trabalhe em cima de prevenções e não focado somente em doenças. Então, que as crianças possam, já desde o início, né, elas poderem ter contato com as emoções, reconhecerem em si e também poderem entender que essas emoções, elas têm referência e interferem muito na vivência e na interação com o outro, e que elas possam, futuramente, que elas consigam pensar em estratégias mais efetivas para a resolução de problemas. Então, dentro do contexto, tenho, né, trabalho com essa educação socioemocional e também com orientação parental. E também faço, em alguns momentos, quando dentro das possibilidades, né, trabalho também com a parte educacional, onde, né, vou nas escolas, converso com os profissionais e também faço algumas oficinas dentro de sala de aula. Então, quem quiser me encontrar, o meu Instagram é Michele Kras, no Facebook também vocês me encontram, e o meu e-mail é psicologamichelek@gmail.com. Né, se vocês quiserem, estou à disposição, né, para alguma orientação, palestras. E assim a gente vai, né, trabalhando, acho que em prol de uma psicologia, né, que seja reconhecida, valorizada e respeitada. Excelente! E assim, né, terminamos mais um Sinopses Entrevista, desta feita com 3, né, profissionais reconhecidas aí na área da psicologia, criadoras do baralho de enfrentamento das fobias específicas, aquilo a que se resiste, persiste, ferramenta essa que com certeza vai ajudar você, profissional da área, a auxiliar, a trabalhar e a fazer com que seus pacientes consigam resolver essa demanda que, pelo jeito, cada vez aparece mais, e com tudo que está acontecendo na área virtual, a tendência é que não pare tão cedo, né? As fobias vão mudar, mas vão continuar. Michele, Cuca, Natana, muito obrigado. E a você que nos assistiu também, um beijo, um abraço. E não se esqueça de nos seguir no YouTube, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.